Olá, irmãos, graça e paz. A gente está aqui dando continuidade aos nossos estudos nesse tema Tudo Entregarei. Talvez uma palavra que vai nortear e tem norteado tudo isso que a gente tem conversado é mordomia, que é nosso chamado a administrar o nosso tempo, a nossa vida, as nossas prioridades, aquilo que a gente coloca nessa tensão da vida, do dia a dia, aquilo que a gente coloca como em ordem de urgência, de emergência, de prioridades no nosso dia a dia. A gente tem conversado sobre ministério, sobre a qualidade do nosso ministério, do nosso chamado, e principalmente lembrando que tudo aquilo que a gente realiza no reino e na igreja, para Deus, deve ser a partir do nosso amor a Deus, de sermos plenos desse amor. Eu tenho chamado de sermos batizados nesse amor, né? Que a gente está pleno dele, tudo que a gente faz não é por causa do outro, tão somente, ou por obrigação, como um peso, mas por amor ao Senhor. Nosso tema de hoje, da nossa aula, é esse tema que é observador, envolvido ou participante. Ele vai tratar mais mesmo de como que a gente lida com a nossa vida cristã e com o nosso envolvimento ou não, ou nossa participação ou não no reino de Deus e na vida da igreja de verdade. A gente vive um tempo desafiador para a igreja de Jesus. A gente tem um tempo acelerado, não é? A vida está corrida e a gente vê hoje é segunda, amanhã é quarta, daqui a pouquinho já é domingo, e o dia passa e a semana passa, e a gente tem um monte de tarefas a realizar na nossa vida particular, mas também tem um chamado nosso para a vida comunitária, para exercício dos nossos dons, dos nossos talentos na vida da igreja, e por isso essa reflexão hoje que a gente vai trazer sobre esses termos, observador, envolvido ou participante, ligado à vida ministerial, à vida na nossa participação na vida da igreja. O alvo da lição é esse, né? Compreender a importância da plena consagração. A gente é totalmente dedicado a Deus, então toda a nossa vida, a gente não tem como seccionar, tá? Não tem como a gente fazer isso assim, isso aqui é uma parte espiritual, essa aqui é uma coisa secular. A nossa vida é única. Então o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, todas as áreas da nossa vida serão impactadas pela presença do Senhor, e Ele tem direção, instrução para cada uma dessas áreas. Na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida como cidadão nesse mundo, Deus tem para nós um chamado, um modo de viver, uma ética, um princípio, um modo de viver que é dado a nós que abraçamos o cristianismo, fomos recebidos por Jesus e amamos o Senhor Jesus. A gente tem, a nossa vida tem que estar toda ela envolvida nisso, né? Então é sobre reflexão sobre o nosso compromisso com Deus, porque no fim das contas vai tratar disso, né? E de ações altruístas, porque no Evangelho a gente precisa amar o Senhor sobre todas as coisas, não é assim? Qual o primeiro dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, Jesus diz que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente tem um chamado ao amor ao próximo, ao cuidado, ao serviço. E a gente aqui como igreja tem a nossa missão, que é amar a Deus, adorar a Deus, ministrar uns aos outros e evangelizar as nações. Então a gente tem esse trato do ministrar, do dom, do talento que Deus deu para cada um de nós. Então, de forma introdutória, ele coloca aí, né, que o crente, nós cristãos, precisamos decidir que atitude a gente vai ter diante da vida. Se a gente vai ser um simples observador, se a gente vai ser um envolvido ou um participante. Na vida, da nossa vida, né, a gente às vezes toma aquela atitude de não querer se envolver e entrar só no fluxo, né? Aí eu vou vivendo e eu passo as minhas escolhas para as mãos dos outros. Eu coloco as minhas decisões, não daquilo que eu tenho vontade, mas eu entrego isso para uma outra pessoa. Isso sempre dá ruim, porque a gente sempre carrega conosco uma questão da obrigação ou do peso, e a gente vai, no decorrer do tempo da vida, isso começa a fazer mal, né? Porque a gente precisa entender o que a gente faz
com o nosso tempo, com a nossa vida e qual é o nosso chamado, né? Então, o que a gente vai trabalhar é esse assunto, né, e pensando algumas histórias bíblicas que vão nos ajudar nesse processo. Então, primeiro ponto que ele mostra aí é o crente observador. E ele vai, na lição, na revista, ele vai usar como exemplo a história de Neemias. Você sabe que Neemias, ele se coloca à disposição do Senhor para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Né? E quando ele chega lá, quando começa a reconstrução dos muros, ele tem uns adversários, e 3 deles são apresentados no texto de forma recorrente, que é Tobias, o Tobias, deixa eu só lembrar o nome deles aqui, porque senão me fugiu. É o Tobias, o Sambalá, o Oronita e Tobias, que estão sempre ali atrapalhando e colocando alguns empecilhos, né? Então é o Sambalá, Tobias e o Gesem, o Arábio. Então você tem esses homens, essas pessoas que ficam o tempo todo atrapalhando. E aí você pensa aí a ideia do ciumento, lá no Neemias capítulo 2, verso 10, vai estar escrito assim, né? Mas Sambalá, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém tivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então você tem nos observadores, ele é sempre alguém que é esse ciumento, né? Que você está vendo a obra acontecer, mas ele não vai dar certo, ou não quer que as coisas aconteçam bem, porque se der bem, vai desenvolver, vai crescer. Não, então você tem os ciumentos. O crente observador, ele tem essa característica que é ser ciumento. Segundo, que ele é crítico, né? Então o texto lá de Neemias, capítulo 2, verso 19, vai dizer assim, né? Quando souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então quem fica do lado de fora de qualquer tipo de luta só critica e zomba dos que estão na linha de frente. E a gente conhece gente que é assim, né? Que ele não faz, ele não coloca a mão no arado, mas critica o tempo todo. A gente tem alguns fazem paralelos com o estádio de futebol, né? Porque você tem 22 jogadores em campo jogando e 50, 60 mil e mais aqueles todos que estão vendo pela TV criticando o que o cara está fazendo. Se você der uma bola no pé dele, ele não sabe jogar, mas falar, criticar, né? E fazer comentários ruins, sempre tem gente. Então, um observador é aquele que fica de fora, muitas vezes é ciumento, é crítico e é sarcástico. É sarcástico, como o texto lá de Neemias diz assim, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. Então, dizendo assim, você está fazendo, o que você está fazendo não vale a pena, né? Então, ou que é muito pequeno, menosprezando, né? E sendo sarcástico com o trabalho que a pessoa está realizando. Então, existe um grupo de gente que está presente na nossa vida, e na vida eclesiástica não é diferente, de gente que é observador, que é ciumenta, que é crítica, que é sarcástica. Isso na vida do trabalho também, muito provavelmente você vai encontrar gente que você está querendo fazer as coisas e ela está só tentando minar esse processo. Então, que não sejamos assim, né? Eu e você nunca sejamos assim, desse tipo que na lição chama de observador. E assim, talvez fica também aqui a lição para nós, é assim, ó, se tem gente criticando, se tem gente falando, tentando atrapalhar, pense que talvez você está no caminho certo, né? E assim foi na história de Neemias, e a gente tem na história bíblica outros exemplos, e você também na sua vida, e você conhece pessoas que muito provavelmente trabalham, e que vai ter gente sempre criticando, falando mal, né? O segundo grupo que ele apresenta, que é o crente envolvido. O que ele quer chamar de crente envolvido? Crente envolvido é aquele cara que diz que vai fazer, mas no fim não faz, né? Eles falam aí que é do fogo de palha, né? Que é o cara que, ainda que o texto lá de Mateus vai falar de Pedro, né? Por exemplo, quando Pedro diz primeiro, olha, para onde o senhor for, vou, não tem nada, mas na hora que a situação apertou, ele
fugiu, né? Ele traiu. E tem muita gente que é assim, né? Que é esse fogo de palha, que o cara, ele diz que vai fazer, que tá junto, que pode contar comigo, mas que no fim das contas ele vai embora. Então é aquela hora que você está contando um projeto, o camarada se empolga, diz que vai fazer, ou conversa contigo, não, vamos. Aí na hora que ele vê o preço que tem que pagar, as coisas que tem que fazer, aí ele desiste. Então ele está envolvido, ele fala, mas faz pouco, né? Uma outra característica dele, desse crente envolvido, que na lição traz, que é a ideia da religiosidade maquiada. Então ele coloca assim, né, que costuma-se dizer na sabedoria popular que quem vê cara não vê coração. Então o crente apenas envolvido não vai além de uma religiosidade maquiada. É a religião de marca, de status, de grife, de capa de CD, de shows, né? Então Jesus no Sermão da Montanha ele proclama que muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e Jesus vai dizer que nunca os conheci. Então é gente que tem uma aura, nos dias de hoje essa palavra está bem em moda aí, né? Tem uma aura de religiosidade, de que vai fazer, mas que é só aparência, né? Não tem substância, não tem um peso de verdade, né, naquilo que está fazendo. Ele chama esse crente envolvido de fé sem fidelidade. Porque o Tiago vai dizer isso, né? Lembra que ele fala que a fé sem obras é morta. E ele diz assim, olha, com as minhas obras eu te mostro a minha fé. Mas se você falar de fé, mas não tiver nenhuma produção, você só está falando. Então, por quê? O crente envolvido é aquele, às vezes, que fala, sabe das coisas, mas não transforma todas as suas crenças em verdades ou em ações. Então, o crente que se diz envolvido é aquele que tem esse fogo de palha, que diz que faz, mas não faz, que é uma fé sem fidelidade, que é a ideia de que eu tenho fé, mas eu não produzo. Aquilo não aparece na minha vida, conforme o Tiago vai mostrando. Então você tem lá, primeiro, o crente que é observador. Agora a gente falou do crente que é envolvido. E por fim, a gente tem aquilo que ele chama de crente comprometido. O que é o crente comprometido? É aquele que tem convicções. É uma pessoa comprometida. A pessoa que é comprometida, ela é cheia de convicções. E essa ideia de convicções, ela está ligada assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Por que às vezes a gente observa pessoas que não desanimam ou que perseveram na vida cristã ou algum ministério, em algum lugar, em alguma coisa? Porque ela tem uma convicção muito clara daquilo que Deus mandou ela fazer. Então ela sabe o que tem que fazer, ela vive orientada por essa palavra que Deus deu e ela se mantém nessa direção. Então o crente que é comprometido, o cristão que é comprometido, é aquele que crê na palavra do Senhor e que se mantém perseverante naquilo que Deus mandou fazer. Então a gente precisa, na nossa vida cristã, ter esse conjunto de crenças que a gente sabe que Deus falou no nosso coração, que nos ensina, e a gente precisa colocar isso como direção na nossa vida, né, como meta, e a gente permanecer realizando a tarefa do Senhor até que Ele venha, até que Ele nos mande parar por algum motivo, nos tire daquele lugar para outro, mas é gente que tem convicção, crente comprometido que tem convicção. É aquele que deseja satisfazer Jesus, né? Então a nossa vontade é satisfazer a vontade de Deus. Jesus diz isso lá em João capítulo 4, né? Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a cumprir a sua obra. Então o crente que é comprometido, o cristão que tem um comprometimento com Deus, é aquele que tem o desejo de que nas suas ações e atitudes satisfaçam a Jesus, né? Que glorifiquem o nome do Senhor. O 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, vai dizer assim que o negócio dele é agradar aquele que o recrutou. Nós temos um chamado para agradar aquele que me chamou, né, para fazer a vontade dele. A gente pode lembrar, por exemplo, da rainha Esther também, de alguém que se manteve convicta nas suas verdades e que buscou no seu comportamento satisfazer a Deus, né? E um outro e último aspecto aqui do crente comprometido
é que ele pensa nos outros. Como que isso, irmãos, como que isso é importante para a vida cristã, mas como que isso tem sido colocado num segundo plano da nossa vida, né? Porque a gente vive uma vida muito egocêntrica, muito voltada para nós, para as nossas vontades, para os nossos propósitos, para os nossos desejos, né? Para aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. A gente tem um euzão muito grande. E quando você pega alguém que é altruísta, que ela faz as coisas e pensa nos outros, esse é o chamado do cristão, né? Da gente amar o próximo. E a gente precisa, as nossas atitudes e escolhas precisam também ser pautadas pela consciência do outro também. Porque às vezes a gente faz algumas coisas que para nós está tudo bem, mas que para o outro é ruim. Então o crente comprometido é aquele que tem um olhar para o outro também, que pensa nos outros, né? E a gente tem esse chamado de Deus para a gente olhar para as outras pessoas, né? Você vê na Rainha Esther, ela podia ter ficado bem quieta lá no palácio, mas ela pensou no povo dela e pensou no Mordecai. E ela age colocando a própria vida dela em risco, mas ela age em função do outro, né? E se posiciona para fazer aquilo que é vontade de Deus, pensando no outro. E a gente, quando fala aqui na igreja de ministrar uns aos outros, trata disso, né? Eu tenho um dom, você tem um dom, você tem um talento, você tem um chamado para Deus. E esse chamado que você tem, não é para você ficar com ele para você e usá-lo muito bem. Eu sempre digo isso, né? Que quem canta, é muito mais legal cantar para algumas pessoas verem, porque aquilo abençoa o outro, né? É muito joia quando eu toco para alguém. Quando eu dou aula, né? Eu estou aqui dando aula agora de online, mas a minha expectativa é que em algum momento você verá, outros verão e serão edificados, né? E que eu estou prestando um serviço. E assim também, na vida comunitária, na vida de casa, a gente presta serviços e tudo que a gente faz, a gente deve fazer pensando numa outra pessoa. Então esse crente comprometido é esse que tem convicção, busca satisfazer Jesus e pensa nos outros. Então a lição hoje, ela chama isso, né? Não fique parado onde você está. Não interprete o ídolo de Jesus de outra maneira, né? Que maneira? É para uma outra pessoa, ou não, eu não preciso pregar, ou eu não preciso oferecer meus dons, meus talentos, né? Ir, ele diz aí, ir significa ir mesmo. Então indo, façam discípulos, né? Indo, anunciem a verdade do Senhor, indo, proclamem a verdade do Senhor e com as nossas ações, com as nossas atitudes. Que eu e você não sejamos daqueles observadores que criticam, que são ciumentos, que ficam de forma sarcástica, ou daquele que fala, vai fazer, mas não, no fim das contas não é comprometido semanalmente, ou que se coloca numa tarefa de realizar, né? Fica só com uma aparência, mas não tem essa convicção. Que nós sejamos pessoas que mantenhamos nossa fé firme, que a gente produza a partir daquilo que a gente crê e principalmente que a gente pense nos outros, oferecendo os nossos dons, os nossos talentos a serviço do Senhor. Aqui na igreja, a gente tem muitos ministérios que já funcionam e quantas possibilidades de ministério podem surgir, né, de atendimento na área social, na vida da igreja como um todo, né? Você pode se dispor àquilo que Deus tem te incomodado a você realizar a obra do Senhor. Sejamos envolvidos com o nosso coração cheio de Deus para glorificar o Senhor em tudo que fizermos. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.